É muito comum a gente ouvir nos treinamentos de comportagem, lendo e etc, que nós devemos ser pessoas entusiasmadas. Só que o difícil não é saber que nós devemos ser entusiasmados, o difícil é ser entusiasmado. Então eu quero te ajudar de alguma forma aqui, apresentar alguma informação para você que possa ser útil nesse processo aí para se manter motivado. Você sabe que a palavra entusiasmado, é possível que você saiba, ela deriva do grego enteos. Enteos é Deus dentro de você. Sendo assim, ninguém deveria ser mais animado, mais motivado do que o comportor, porque quem tem Deus dentro dele? O comportor, ou pelo menos deveria ter. Por que então às vezes nós perdemos o entusiasmo? Você sabe que se a gente parar para pensar entre duas pessoas, dois vendedores, um que tem resultado e um que não tem resultado, e olhar a oferta dos dois, às vezes nós vamos perceber que não tem grandes diferenças entre uma oferta e a outra oferta. Por que um vende e o outro não vende? Às vezes não é o que se fala, às vezes é o que não se fala, ou seja, o que está nas entrelinhas. Dizem que a venda é uma conversa entre inconscientes, ou seja, entre a certeza que alguém tem e a incerteza que o comprador tem. Se a certeza do vendedor for maior do que a incerteza do comprador, é muito provável que ocorra a venda, desde que, claro, a pessoa tenha possibilidade de efetuar o pagamento. Como é que você vai fazer então para ser uma pessoa entusiasmada? Não tem uma receita mágica, não tem um Shazam e tudo muda da noite para o dia. Mas tem alguns passos que podem ajudar. O primeiro deles é a forma que você começa o seu dia. O começo do seu dia é fundamental. Talvez seja a parte mais importante, é o começo do seu dia. Você vai acordar pela manhã e você vai usar o espírito de profecia. Você vai ler a Bíblia, você vai ler a sua lição, você vai buscar o poder de Deus, e esse é o verdadeiro poder, o poder que vem de Deus. Fora isso, ok, talvez você já soubesse que você deve começar o seu dia orando, falando com Deus, lendo a Bíblia, talvez você já soubesse disso, eu espero pelo menos que você saiba disso, né? Mas além disso, o que mais pode ser feito? Então existem algumas possibilidades. Uma delas é a música. A música é extremamente poderosa para isso. Você acorda pela manhã, bota a música o mais alto que você pode ter bons resultados a partir disso. Minha esposa está chegando, eu vou ter que continuar esse vídeo depois. Valeu. Eu tive que parar o vídeo, porque não era só minha esposa que estava chegando, era também minha sogra, né? Sabe que sogra tem umas piadas assim. Mas gosto demais da sogra da minha esposa, é uma pessoa fantástica. Não, brincadeira, minha sogra também é muito gente boa. Mas voltando aqui, então eu estava falando para vocês sobre a música. Você acha que quando Israel saía para uma batalha, para uma guerra, você acha que o que eles ouviam era toquinho de piano? Pam, 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 pam. Não, amigo. Música de batalha, volume alto, caixa, bumbo. Eu não sei se tinha caixa, bumbo, isso aí tá saindo da minha cabeça. Mas o que eu quero dizer pra você é que tinha movimento na música. Onde eu cheguei pro jovem e perguntei assim pra ele: o que é que te motiva, cara? Eu gosto de música. Ele tava reclamando, tava desmotivado. E aí eu falei: sim, e quando você sai para comportar, o que você gosta de ouvir? Eu gosto de ouvir. This day and age we're living in gives cause for apprehension. E aí eu disse pra ele: rapaz, isso é fantástico, mas talvez para um dia que precise de energia, para um dia que precise de força, talvez alguma coisa um pouquinho mais seja melhor. Claro que cada um é cada um tem uma criação, tem uma relação com a música, então não é obrigatório que a pessoa goste de um determinado tipo de música ou prefira, não. Só estou exemplificando isso. Pessoalmente, sempre que eu estou desmotivado, eu já conheço quais são as músicas que aumentam a minha adrenalina. E tem momentos que é necessário que a gente tenha um nível alto de adrenalina que exige movimento, que exige força, que exige um nível de explosão. Por que isso é importante? Porque você sai de casa, você recebe uma dose de ânimo no culto, na campanha da comportagem, você acabou de ler a Bíblia, você acabou de ler o Espírito de Profecia, você está ali cheio de força, acabou de tomar o café da manhã, sua glicose e tal, o seu organismo inteiro está funcionando bem, e de repente você vai e bate na primeira casa e nada. Bate na segunda casa e
Nada. Bate na terceira casa aí, desânimo. Então, quando você sai de casa, você tem um pico de adrenalina, de emoção, de força, e conforme você vai recebendo os nãos, isso vai decaindo. Então, qual é o segredo para você se manter entusiasmado, apesar disso, apesar dessas dificuldades, apesar dessas questões? O segredo aí é você procurar qual é a venda mais fácil para ser feita hoje. E em vez de começar o dia resolvendo um problema, pagando conta, indo no supermercado, não. Qual é a venda mais fácil que você tem para fazer? Já no começo do dia, na primeira visita. Por quê? Se der certo, se na primeira casa você agenda, na primeira empresa você agenda a palestra, você visita o primeiro pastor, você visita o primeiro endereço de revista e já na primeira visita você vende, pronto. Aí você pega entusiasmo para a próxima. Isso faz com que aumente. Só quando você vai recebendo não, a tendência natural é isso decaindo. Então o que não pode acontecer? Você não pode sair da casa sem vender. Como é que você vai fazer então para não sair da casa sem vender? Você tem que se manter o tempo inteiro alerta. E na tua cabeça, enquanto o cliente começa a contar os problemas dele, você não pode ouvir. Se você for ouvir os problemas do cliente, você não consegue vender. Eu não estou dizendo para você que você não deva ser empático, não estou dizendo para você que você não deva escutar o que ele está falando. Mas o que eu estou dizendo é mais ou menos assim, ele está falando, rapaz, a minha situação está complicada, eu acabei de pagar a escola dos meus filhos e teve um reajuste na mensalidade e tal, aquela questão toda, você sabe do que eu estou falando. Enquanto ele está falando isso, você está rebatendo mentalmente, mesmo que você não esteja dizendo isso, mas mentalmente você está aqui, não, mas aqui eu vou vender, essa família precisa desse material, esse material talvez seja a coisa mais importante, a maior oportunidade que eles tenham hoje para ter uma mudança no estilo de vida. Eles precisam desses livros. Então, enquanto ele vai falando ali, você vai aqui, você não pode aceitar você não pode desistir da venda. Às vezes, quando a pessoa começa a levantar uma argumentação, na nossa mente nós já desistimos da venda. Quando nós desistimos da venda, é claro que as chances que ela ocorram, pode acontecer? Pode, mas as chances são muito menores. Então, para se manter entusiasmados, uma da possibilidade é a música, outra possibilidade, você precisa entesourar passagens da Bíblia, você precisa ter na tua cabeça passagens da Bíblia, versos que te tragam motivação. Eu gosto muito de uma passagem da Bíblia, Provérbios, em que diz: os ímpios fogem sem que não tenha nada perseguidos, mas os justos são ousados como leão. Eu gosto dessa passagem porque a ousadia não é algo natural em mim. E por isso eu preciso o tempo inteiro estar me forçando para bater numa casa, conversar com um estranho. Não, embora esteja comportando há mais de 10 anos, isso não é uma coisa que é natural em mim. Mas ainda assim eu vou e ainda assim eu faço. E graças a Deus, ainda assim tenho tido alguns resultados. Então, repetir isso é muito importante. Às vezes eu estou indo para o campo, visitar alguém, dar uma oferta, acompanhando algum comportor, e às vezes a minha cabeça não está ali, eu estou preocupado, estou com uma outra situação, estou com uma outra dificuldade. O que eu faço nesse momento? Bíblia, espírito de profecia. Então eu vou repetindo as promessas de Deus, eu vou falando: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu preciso chegar na casa do cliente com um nível de energia muito alto. Sai da primeira casa, não vende, sai da segunda casa, não vende, sai da terceira casa, não vende. Isso vai te esvaziando. Então nós não podemos aceitar não vender nas casas. Cada casa, todas as casas, em cada lugar, precisamos deixar as literaturas. Lembro que um dia eu cheguei numa casa, um baita de um apartamento, um líder católico fantástico do movimento carismático, e quando eu cheguei naquela casa, vi aquilo e tudo, eu falei: aqui é certo. Chegando lá, ele começou a reclamar que estava desempregado, que era o sogro dele, basicamente, estava mantendo ele, que estava pensando em vender um dos carros, e aquela questão toda. Eu pensei que Deus tinha me mandado ali simplesmente para mostrar os livros. Aliás, que Deus tinha me mandado ali simplesmente para dar um grande conflito de presente. Na minha cabeça, né? Nem apresentei os livros. Lá pelas tantas,
arrumando ali a bolsa, não lembro porque de mexer na bolsa, ele tinha um filho, né? Aí ele olhou e aí viu uma miniatura do nosso amiguinho. Ele olhou e falou, mas que é isso aqui? Não é uma miniatura, tal, não sei o que. Ele falou, você vem vendo. Não, tá bom, então eu vou te pagar. Nem perguntou quanto era. Vou te pagar alguma coisa nessa miniatura. Aí veio e me trouxe R$50. Esse é aquele momento que você para e pensa, caramba, se eu tivesse sido um pouquinho mais ousado, talvez as coisas teriam sido diferentes. Naquele momento, eu pensei, por que é que eu não mostrei o material? Naquele momento, então, eu tomei uma decisão, que sempre mostraria o material. Inclusive a coleção inteira. Às vezes chegava numa casa, eu pensava, não, aqui eu só vou mostrar o livro mais barato, não vou nem mostrar a coleção da Bíblia Ilustrada da família, não vou nem mostrar aqui, porque aqui as pessoas não têm condição. E aí fui embora revoltado comigo, com a minha falta de entusiasmo, ou com a minha falta de confiança, e mesmo com a minha falta de ousadia. Aí cheguei em casa, no outro dia fui fazer uma outra visita, à noite, uma situação financeira realmente complicada. A pessoa estava 3 meses sem receber o salário, morava junto com a mãe, uma casa bem mais simples. Olhei na estante dele, vi que ele já havia sido visitado por um comportor. E eu olhei e pensei, será que eu vim aqui mais uma vez só para dar um livro Grande Conflito? Porque na outra casa eu tinha dado um livro Grande Conflito. Achei que Deus tinha me mandado ele para dar um Grande Conflito. E aí eu pensei, não, eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi da outra vez. Mostrei o material inteiro, inclusive a coleção da Bíblia Ilustrada para a família. Ele não tinha criança, mas era um líder religioso dentro da comunidade dele. E apresentei a coleção para ele, aquele negócio todo, um material fantástico, e vai um comentário bíblico, homilético, ilustrado, e tá, pá. E aí apresentei e me calei. E aí ele fez a pergunta de $1 milhão, né? Ele perguntou assim, sim, e quanto é que custa o material? E aí qual é a resposta? Você já espera essa pergunta. Quando a pessoa faz a pergunta, como é que você responde? Com outra pergunta. O senhor trabalha mais com cheque ou com cartão? A resposta é, eu não trabalho nem com cheque nem com cartão. Meu nome está sujo no SPC. Mas, minha mãe trabalha com cheque. Resolvido o problema. Ele falou, olha, mas eu não teria como pagar agora. Eu falei, olha, se a gente der um cheque direto para 70 dias, 75 dias, ficaria bom para o senhor? Sim, ficaria. Pronto, fechado. Cheque, ele deu o cheque, nós passamos o material, fomos embora felizes. O cheque compensou normalmente. Por que eu estou falando isso para você? Nós precisamos, nós precisamos acreditar na venda. Precisamos acreditar no poder de Jesus, precisamos acreditar nas possibilidades de resultado que nós temos. Se o comportor não acreditar nisso, as chances de acontecer são muito pequenas.